O nosso convidado de hoje é economista, advogado e um político habilidoso. Resumir a vida dele é um tanto quanto abusar do poder de síntese, mas vamos lá. Ele foi eleito vereador de Manaus pela primeira vez em 1988, disputou a prefeitura de Manaus pela primeira vez em 96, mas só em 2004 derrotou no segundo turno Amazonino Mendes e foi eleito em Manaus com mais de 384 mil votos, o que representou 51,68% dos votos válidos. Está agora no segundo mandato consecutivo de deputado estadual e se predispõe à reeleição pelo partido que historicamente lidera aqui no Amazonas, o Partido Socialista Brasileiro. Seja bem-vindo ao Real Time 1, deputado Serafim Correia, do PSB. Prazer recebê-lo. A honra de estar participando aqui do programa. À sua disposição. Deputado, o que apresentar de novo em 2023 na Assembleia? Eu entendo que tem temas que nunca saem de pauta, que são a nossa sobrevivência. Obviamente que nós temos que agregar a esses temas novidades. Tema que nunca sai de pauta, o nosso desenvolvimento. O Amazonas depende exclusivamente de um projeto que é a Zona Franca de Manaus. Gostemos ou não dela, ela é responsável por mais de 100 mil empregos diretos e por 700 mil empregos indiretos. Ou seja, sem Zona Franca, Manaus vira Porto de Lenha. Então, isso é algo que precisa ser defendido. Agora, além disso, nós precisamos buscar novas matrizes para agregar a Zona Franca, não para substituir, porque você não consegue nenhum modelo que gere 120, 130 mil empregos diretos. Isso é impossível. E aí eu cito alguns caminhos que eu entendo como os melhores. O primeiro deles é o gás. Já começou a exploração do gás no campo de Azulão. Isso foi muito importante e a Assembleia teve uma efetiva participação ao aprovar a nova lei do gás. E vejo o turismo como um caminho fantástico. Manaus tem a melhor vista de belezas naturais do Brasil, que é o Encontro das Águas. Você pode avistar isso lá do local onde vai ser construído o Parque Encontro das Águas, que homenageará a Dona Rosa Almeida, mãe do prefeito de Manaus. O projeto do Niemeyer foi feito na minha época. Aquele local foi desapropriado pelo outrora prefeito Alfredo Nascimento. Entendo que agora vamos esquecer que quem desapropriou foi o Alfredo, que quem fez o projeto original foi o Serafim. Vamos fazer a obra, incorporá-la aos atrativos turísticos de Manaus. Manaus hoje não tem um roteiro turístico, convenhamos. Temos o Musa, que é uma área fantástica, mas nem os manauaras conhecem. No entanto, depois do Teatro Amazonas, ele é o segundo lugar mais visitado de Manaus. Temos a mineração, que eu considero muito importante, mas que tem que obedecer às regras ambientais, às terras dos índios, e para isso tem que ter todo um arcabouço institucional, bem como a geração de energia elétrica. Do seu ponto de vista, deputado, qual o principal problema que Manaus tem e que a Assembleia pode contribuir para uma solução? O principal problema que eu vejo em Manaus é que nós crescemos de costas para o rio e nós escondemos a nossa cidade. Precisamos de obras de infraestrutura, isso é fundamental, porque daqui a pouco Manaus você não vai conseguir andar. Hoje já virou até um mantra. Eu estou na Djalma, porque a Djalma, todo mundo tem que passar pela Djalma e tudo engarrafa na Djalma. Mas nós precisamos abrir novas vias, nós precisamos alargar vias que já existem, nós precisamos de um plano integrado de infraestrutura para Manaus. E nisso, o governo do estado pode ajudar em muito. E é nesse sentido que eu vejo como muito importante que depois de muitos anos sem que houvesse entendimento entre o governo do estado e prefeitura, agora tenhamos esse entendimento. Agora precisamos avançar em projetos estruturantes para a cidade. O que se está fazendo
é dar, vamos dizer assim, um banho de loja na cidade, o asfaltamento da cidade. Isso é ótimo, mas, por exemplo, acho que temos muitas obras que eu chamaria de cirurgias de trânsito que precisam ser feitas para melhorar o nosso trânsito. Senão, daqui a pouco, o transporte coletivo não consegue funcionar. Porque com o fenômeno do Uber, com o fenômeno do carro em 60 meses, Manaus triplicou a sua frota em pouco mais de 10 anos. Agora, observando o Estado, o senhor mencionou a divisão da população entre capital e os demais municípios do interior. Qual o principal problema do Amazonas, a nível Estado, que o senhor enxerga que a Assembleia pode contribuir de forma efetiva? Veja, o isolamento, e que é algo de difícil solução. Nós precisamos melhorar a navegação. E eu vou defender, nós tivemos agora a questão da redução dos combustíveis, mas o diesel não baixou. Porque ele já era 18, mas eu entendo que principalmente o diesel que movimenta a navegação, ele seja reduzido para 4%. Porque o homem que está no interior, ele depende do transporte das coisas, de Manaus para lá e de lá para cá. Mas com o diesel pagando 18% de ICMS, ele é quem pode menos e é quem paga mais, porque 18% para ele, sobre o diesel do transporte, é muito mais do que 18% sobre o diesel da gasolina de quem está rodando em Manaus. Eu estou de pleno acordo com a defesa do economista Jaime Benchimol, filho do saudoso Samuel Benchimol, que tem um olhar como seu pai tinha, como seu tio Saul tinha, para o interior do Estado. Ao observar sempre o começo de um ano após uma eleição, eu me refiro à eleição para deputado estadual, por qual razão os deputados estaduais, ou pelo menos grande parte dessa legislatura, de uma nova legislatura, se rende a um governador de plantão em menos de 90 dias? Eu explico. Eu diria que 70%, 80% dos deputados se elegem preponderantemente pelo interior. Então, eles têm bases ligadas a prefeitos. Na hora em que assume o novo governo, o prefeito vem com o deputado e pressiona por socorro para o seu município. E quem pode dar esse socorro é o Poder Executivo. Nesse momento, o deputado é a ponte. E aí termina havendo uma mudança do ponto de vista político. Eu não gostaria que fosse assim, mas é assim. Poucos deputados são eleitos preponderantemente por Manaus. Eu sou um deles. Eu mantenho uma posição de independência. Tudo aquilo com o que eu concordo, venha de onde vier, de colegas, do governo do Estado, de onde vier, mas sendo coisas que, na minha avaliação e da minha equipe, são coisas boas, terão o meu voto. Entendo que o governador Wilson Lima bateu muita cabeça nos 2 primeiros anos de governo. No 3º ano de governo, eu acho que ele se encontrou. E aí ele começou a ter uma outra relação com o Poder Legislativo. Agora, claro, ninguém pode abrir mão da sua independência, da sua opinião, da sua maneira de ver as coisas. Eu não abro mão disso e ninguém precisa abrir mão disso para fazer política. Sendo bem realista, o senhor é presidente do PSB, presidente estadual, o senhor tem um histórico nesse partido. Agora, o senhor acredita que o PSB elege quantos deputados estaduais? Eu entendo, na nossa avaliação, que nós elegeremos 2. Se der um vento muito forte, a gente elege 3. Mas eu prefiro ser conservador e dizer que, na minha opinião, pelos meus cálculos, a gente consegue em torno de 120, 130 mil votos de toda a nossa chapa de 25 deputados estaduais, e isso garantirá 2 vagas. Quantos votos o senhor espera ter? Não, olha, eu especificamente, tive na eleição passada 25 mil. Ocorre que agora o número de candidatos vai cair de 800 candidatos a deputado estadual para menos de 250.
Isso significa dizer que todo mundo terá uma votação mais expressiva. Essa é a minha expectativa e vamos ver a avaliação, o julgamento do povo. Eu sempre respeitei o julgamento do povo e não seria agora que eu iria dizer que eu quero ter 50 mil votos. Gostaria de ter 50 mil votos. Não sei se terei, mas a perspectiva é que todos tenham uma votação maior do que tiveram quando houve uma pulverização com 800 candidatos. Nos últimos anos, a gente, em especial a imprensa, começou a noticiar que a Assembleia concedia muitas honrarias, muitas medalhas, muitos eventos voltados a às homenagens. O senhor acredita que é um caminho certo para o parlamento? Isso tem que reduzir? Tem que reduzir, nós já reduzimos. Agora, só para evitar problemas, essa redução vai valer a partir do ano que vem, que serão permitidas apenas 2 honrarias por deputado. Apenas 2 honrarias. No ano? Por ano. No ano você pode homenagear 2 pessoas. Portanto, haverá uma redução significativa. É claro que o parlamento ele tem muitas responsabilidades. Homenagear pessoas que foram proativas, que deram tudo de si pelo Estado, contribuíram com a educação, com a saúde, é algo que eu não acho incorreto. Ao contrário, eu acho que essas pessoas têm que ser homenageadas até pelo reconhecimento da Assembleia àquelas causas que elas serviram. Observando esse cenário até polarizado para uma disputa à presidência da República, e as pesquisas apontam um favoritismo entre Lula no segundo turno junto a Jair Bolsonaro, se esse cenário realmente for configurado num segundo turno, o senhor vota em quem? Não, meu voto é do Lula. Aliás, o meu voto é do Lula desde 89. E o meu partido, o PSB, integra a chapa do Lula e indicou como vice o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, por 4 mandatos. Faremos tudo aquilo por entender que Lula é o melhor para o Amazonas. Eu, inclusive, brinquei outro dia com os colegas numa reunião partidária, que tem um exemplo aqui que mata toda a charada. Por que Lula e por que não Bolsonaro? Qual foi a ponte que foi feita no Amazonas no governo Lula? Ponte atravessando o Rio Negro, 3.600 metros. Qual foi a ponte que o Bolsonaro fez no Amazonas? Aquela ponte de madeira lá em São Gabriel, de 18 metros. Então, não dá para discutir o tratamento da Zona Franca na época do Lula e o tratamento da Zona Franca na época do Bolsonaro. O Bolsonaro brinca com os empregos dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos amazonenses e brasileiros que vieram de outros lugares para cá. Ele fica brincando com isso, ele leva na graça, na jossa. O seu ministro da Economia é um brincante, ele fica brincando com a vida dos outros. Quem o senhor acha que fica num segundo turno aqui para o Estado mesmo? Só, eu vejo assim, existem 3 candidaturas que são mais densas do que as outras. A candidatura do governador Wilson Lima, que por estar no cargo, por ter a visibilidade do cargo, na minha avaliação, ele estará no segundo turno. Aí temos a candidatura do ex-governador, de 2 ex-governadores, Amazoniano Mendes e Eduardo Braga. Vejo que o ex-governador amazoniano tem precárias condições de saúde. Eu não estou dizendo isso falando mal dele, não. Ao contrário, eu quero o bem dele, eu quero que ele viva muito, eu quero a saúde, a paz para ele e para a família dele. Agora, eu vejo que não é legal ele entrar nessa disputa. Uma candidatura majoritária é um estresse muito grande. E ele, aos 83 anos, diabético, e eu estou à vontade para falar porque eu sou diabético, ele toma insulina, eu tomo insulina. Então, eu tenho 75, eu me cuido. E ele não se cuidou durante muito tempo. Então, eu não creio que isso seja o melhor para ele, nem o melhor para o Amazonas.
O Eduardo tem toda uma história, foi senador, é senador, foi ministro. Agora vejo que ele tem dificuldades por conta de posições adotadas no passado. Porque em algum momento ele tratou mal, ele brigou com alguém, ele desacatou alguém, e aí de repente um olhou para o outro e viu que ele brigou com todo mundo, quer dizer, e ele ficou isolado, ele está isolado. Ele está isolado, essa é uma realidade. Mas tenho uma relação de respeito a todos, não tenho dificuldade com ninguém. E dei a minha opinião aqui de forma bem respeitosa, porém dizendo aquilo que me parece ser o quadro atual. Analisando o cenário que se avizinha também para a vaga que vai ser aberta lá no Senado Federal. Nós temos 3 nomes aí que são importantes e que aparecem nas pesquisas: de Omar Aziz, Arthur Vigílio Neto e o Coronel Menezes. O senhor acha que quem é o favorito mesmo, de fato, para essa vaga? Não, eu acho que a eleição será disputada entre o ex-prefeito de Manaus, ex-senador Arthur Vigílio Neto e o atual senador Omar Aziz. Todo respeito pelo Coronel Menezes, mas o tipo de política que ele faz, política da desconstrução dos outros, a política de ser contra a Zona Franca, isso é inacreditável. O camarada foi superintendente da Zona Franca e é contra a Zona Franca. Ele não defendia a Zona Franca quando era superintendente e depois que saiu, aí é que ele não defende mesmo. Ao contrário, ele defende o presidente que ataca a Zona Franca. Isso é inacreditável. Ele não sabe o tamanho da pancada que ele vai levar por conta disso. Eu posso dizer aqui que o PSB deve ficar integrando a aliança do Omar Aziz, por conta dele ser aliado na nossa chapa de presidente da República, e nós deveremos estar juntos. E vamos para a campanha, respeitando a todos, sem agressão, sem nada disso, mas dando recado. O Omar foi muito importante para o Brasil no lance da vacinação, porque ele, como presidente da CPI, mostrou para o Brasil e mostrou para as autoridades do Ministério da Saúde que estavam inteiramente perdidos, estavam querendo comprar vacina de um cabo da Polícia Militar de Minas, de um pastor evangélico e de um presidente de uma ONG. Quer dizer, é óbvio que esses 3 não iam vender vacina nenhuma, aquilo era um golpe. E não é possível que o Ministério da Saúde não tenha visto isso. Deputado, nessas andanças pelos bairros de Manaus que o senhor tem feito, qual é o sentimento que o senhor tem do principal problema que incomoda essa população que o senhor tem ido visitar? Olha só, o principal problema é a falta de emprego, a falta de renda, a falta de comida na mesa. E, lamentavelmente, Manaus Manaus é uma cidade, como diria o Gil Barbosa, que era um colunista social de saudosa memória. Ele dizia que Manaus de 1000 contrastes. Cita para mim 3 emendas ou 3 setores que o senhor pretende destinar às suas emendas, caso seja reeleito para uma nova legislatura na Assembleia. Saúde, educação e infraestrutura. O que aconteceu no Vale do Javari com o indigenista Bruno Pereira e com o jornalista Dom Phillips é a representação da ausência de quem naquela região? A ausência do Estado brasileiro, de modo geral, valendo aí para o governo federal, para o governo estadual e para os governos municipais da área. Mas ali é necessária a presença do governo federal. Eu questiono por que nós temos, sei lá, 100 mil fuzileiros navais no Rio de Janeiro e não temos 500 fuzileiros navais no Vale do Javari. Não temos aquelas corvetas da Marinha ali patrulhando o Vale do Javari. Porque o Vale do Javari, de um lado ele é Peru, do outro lado ele é Brasil. Então, no Vale do Javari, do lado do Peru, você vê plantações de maconha. Está ali, do outro lado, só que você não pode ir lá. Mas aí, o patrulhamento ali é fundamental. E isso precisa ser para ontem. A presença do Estado brasileiro tem que ser para ontem. Muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceito o convite de vir aqui ao Real Time 1. Prazer recebê-lo. As portas estão abertas
Para sempre que retornar, ter esse bom papo. Muito obrigado, eu é que lhe agradeço a você e aos telespectadores do Real Time 1. Muito obrigado. Obrigado. A você, internauta, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1, e distribua essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.